Lição número 224. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre da culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa, que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Bom, toda a nossa experiência, toda a nossa percepção, ou seja, o nosso mundo, ele é construído com base na resposta da pergunta: quem eu sou? A depender do que você diz ser, do que você pensa ser, será então a tua percepção. Lá na Bíblia já dizia: assim como você pensa, você é e vê que é. Você vai dar um jeito de comprovar que está certo. Afinal, não é o que todo mundo quer? Ter razão? E como eu falei ali nas lições de revisões, nessas últimas 20, tem as crenças base, que é eu sou rejeitada, eu sou limitada e tenho falta. Isso é só para começar. Mas veja que se eu penso que sou limitada, a minha percepção vai ser baseada nisso. As interpretações que eu fizer de cada situação vai ser baseado nisso. Por exemplo, vai ter lá o fulano que faz assim e assado, o fulano que não coopera, que não ajuda, e aí por causa disso eu fico de mãos atadas, eu fico sem saber o que fazer, eu fico na dúvida. E aí eu fico então me sentindo fraca, incapaz, pequena, impotente. Só que tudo isso é interpretação da crença da consciência, que por não suportar essa dor, isso que ela pensa sobre si, ela usa a imagem, usa a sua imagem aí para projetar lá para o lado de fora essa culpa sobre o fulano. Então, não sou eu que acredito que sou limitado, que penso que sou fraco e incapaz, mas é o fulano que faz tudo errado e me faz sentir assim. Isso é a projeção. Você lembra do texto do perdão que lemos esses dias? Ele começa dizendo assim, ó: o perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Tá vendo como a projeção, ela é diferente do perdão? A projeção, ela tá dando realidade para toda a interpretação, né? Ela projetou lá para fora a culpa e aí ela interpreta e dá realidade para tudo isso. E o perdão, ele olha e não julga, ele não dá realidade. Ele não diz que é assim, que foi assim. O perdão, ele reconhece que isso é um equívoco de percepção. Aí, olha o que diz no parágrafo 2 deste texto aqui do perdão. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. É exatamente isso que a gente está falando aqui. Você se reconhece como limitado, você se julgou limitado, e após determinar isso sobre você, você não questiona. Você só segue esse pensamento. Você acredita profundamente que você é realmente assim. Ou seja, a mente fica fechada nisso, que é o que segue aqui o texto, ó. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento, que é o que você pensa e acredita sobre você,
protege a projeção, isso que é jogado lá para fora, essa culpa que é jogado lá para fora. Protege essa projeção, apertando as suas correntes, de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? E é isso que eu falei de ter razão, né? Que eu falei recém. Depois de você projetar para fora, tudo o que você quer é ter razão sobre o que você é. Ou seja, nesse exemplo aí que eu dei, tudo o que você quer é ter razão que é limitado. Você precisa confirmar que o que você pensa é verdadeiro. Por quê? Por que você gostaria disso? Porque se não tiver confirmação, se não tiver validação, se não tiver prova, não é real. E é assim que muitas, né, que todas essas identidades falsas aí se mantêm, fazendo de tudo para serem validadas. E olhando assim de fora, numa visão geral do que acontece, a gente vê a insanidade disso, não é? É uma loucura mesmo que nem faz sentido. Mas é assim que o sistema de pensamento da separação funciona. A gente já viu isso nas lições anteriores. Você faz um julgamento errado sobre você, se agarra nesse pensamento e projeta lá para fora a culpa de você estar se vendo assim. Após isso, tudo o que você quer é ter razão sobre toda a tua interpretação, porque a deturpação sobre o que você é a meta, é o propósito de toda projeção. Eu já contei aqui que teve um momento ali, acho que de 2020 para cá, que eu comecei a questionar isso, essa loucura toda, né? Isso era o que eu vivia. Mas eu achava isso tão falso, tão falso. Eu tinha uma questão que era com esse negócio de amor, sabe? Como que eu podia amar uma pessoa e me irritar com essa mesma pessoa que eu amo? Como a mesma pessoa podia ser uma amiga e também, muitas vezes, uma inimiga? Como que eu podia oscilar tanto? O que então era verdade? Quem eu era realmente? Eu precisava saber a verdade, eu queria a verdade. E foi aí, bem no dia 1º de janeiro, que com muita dor e choro também, eu fiz uma oração que até foi muito parecida com a oração de hoje, né? Essa aqui, ó. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. A oração que eu fiz lá, naquele tempo, foi muito parecida com essa. Eu falei essas palavras e a verdade, ela começou a se revelar, ela se mostrou. Só que não é que veio uma revelação, não é que algo aconteceu, algo místico, não é que veio um anjo e começou a falar, não é nada disso. A verdade, ela se mostrou quando eu comecei a questionar a insanidade, quando eu comecei a duvidar da loucura, da falsidade que eu via tudo. Quando eu questionava, eu via a irrealidade e sabia que a verdade não era essa. E então confiava nisso em mim, nessa parte que sabia que o que eu via era irreal. E aos poucos a verdade foi se mostrando tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre da culpa, como diz aqui no texto de hoje. A verdade, a tua verdadeira identidade, ela é realmente assim, e ela se sente assim. Então, se tudo o que você sabe é que você é fraco, limitado, rejeitado, culpado, que é um não merecedor, que é errado, é porque você está se julgando equivocadamente. É porque você está mantendo esse pensamento, está identificado com o que você não é. Está tornando real pensamentos que não têm nenhuma realidade.
E é você que escolhe por isso. É só você. É você que decide manter esses pensamentos ou soltá-los. É você que decide se identificar com esses pensamentos ou vê-los como insignificantes. Não ache que vai, do nada, acontecer algo extraordinário, sublime, sabe, do dia para a noite, que você vai corrigir toda a tua percepção num piscar de olhos. Não, não ache que os pensamentos que estão aí na tua mente dizendo que você é isso ou aquilo, que esses pensamentos vão sumir da tua mente, que as ideias que você é isso ou aquilo vai sumir, porque não vai mesmo. Assim como também não tem ninguém que possa fazer algo por você. Mas, como filho de Deus, o poder de decisão é teu para decidir manter essa identidade falsa, esse julgamento sobre o que você é, ou querer reconhecer a verdade, aceitar e confiar na verdade, que é o convite dessa segunda parte do livro de exercícios, que é confiar totalmente e unicamente na verdade, e não mais na sua percepção, e não mais no seu julgamento, e não mais nesses pensamentos sem significado. Ah, Bruna, mas eu ainda não vejo assim. Ah, mas eu não sinto isso. Não importa. É através da fé que a nova percepção é construída. Lembra que falamos disso no primeiro dia, essa segunda parte? Você confia, você põe fé no que Jesus diz. E então você verá que é assim. E quando você vê que é assim, você confirma, você valida e confia ainda mais nisso. É desse jeito. É do mesmo jeito que você faz para achar que é outra coisa. Você pensa, acredita na ilusão, você vê ela e confia ainda mais na ilusão. Só que agora você vai usar esse esforço, essa dedicação, num caminho inverso, num caminho contrário, onde você confia que é igual a Deus, que é o Filho de Deus, imagem e semelhança. E então você vai ver que é assim. E aí a sua fé, na verdade, vai sendo fortalecida cada vez mais. Esse é o caminho, certo? Então, use a fé agora, agora já. Não fique aqui fazendo lições achando que algo vai acontecer amanhã, na próxima lição, lá no dia 31 de dezembro, quando essas lições acabarem. Não, o poder é teu agora. Lembre que a única verdade diante de tudo o que você percebe é que você é imagem e semelhança de Deus, não o corpo, né? Esse observador. Essa é a única verdade, que você é o filho de Deus, que você é o filho que ele ama. E essa é realmente a única verdade e apenas essa, certo? Então é isso.